Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Diário Aberto do ITQB Nova. O meu nome é Ana Sanches e é com muito prazer que vou moderar esta conversa sobre a revolução digital na ciência. E porque isto é mesmo uma conversa, queremos a vossa participação aí desse lado. Não deixem de nos enviar as vossas dúvidas e os vossos comentários usando a caixa de perguntas que aparece aí do lado direito deste ecrã. Toda a sociedade sente os efeitos de uma era digital que transformou a forma como a informação é adquirida, guardada, comunicada e utilizada. Esta transformação distingue-se de outras transformações anteriores pela sua rapidez e pelo alcance global. E há poucas áreas de ação individual, comercial, social ou política que não tenham sido afetadas. E na ciência? Quais são os efeitos desta revolução digital na prática da ciência, e em particular nas ciências da vida? Ou no perfil dos cientistas, ou nas interações da ciência com o resto da sociedade? Para nos ajudar a compreender tudo isto, temos connosco um painel de luxo, a quem desde já agradeço a disponibilidade para esta conversa e que passo a apresentar. Maria Manuela Leitão Marques, professora da Universidade de Coimbra e neste momento eurodeputada, foi também ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. É alguém que tem prestado particular atenção às questões da digitalização, à utilização da inteligência artificial para uma melhor governação, às questões da proteção de dados e à forma como todas estas transformações devem ser motor de inclusão e não de exclusão dos cidadãos. Muito obrigada por estar connosco aqui hoje. Isabel Rocha, pró-reitora da Universidade Nova de Lisboa, fundadora da empresa Silicon Life, investigadora no ITQB Nova e coordenadora do mestrado em Biologia Computacional e em Bioinformática, uma parceria de 5 escolas da Nova que arranca no próximo ano letivo. Leonardo Vaneschi é professor da Nova Information Management School, alguém que vem do lado da informática e que se interessa pelos princípios da chamada computação evolutiva, mas também pelas suas aplicações, nomeadamente nas áreas da biologia computacional e da medicina personalizada. Jorge Carneiro, investigador do Instituto Gulbenkian de Ciência e, portanto, nosso vizinho, é alguém que vem do lado das ciências da vida, mas que olha para a biologia com os olhos da matemática e da computação. No IGC, coordena o grupo de Biologia Quantitativa e é também coordenador do programa doutoral do Instituto. E, finalmente, Arlindo Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico e investigador com atividade extensa nas áreas dos sistemas digitais, aprendizagem automática, algoritmos e bioinformática, e é também autor do livro Mentes Digitais, a Ciência Redefinindo a Humanidade, um livro que recomendo e que nos ajuda a refletir sobre o presente e o futuro desta nossa relação com a computação. Agradeço a todos a vossa disponibilidade. E se calhar começo por si, Arlindo. O que é isto da revolução digital na ciência? Será que o digital nos traz uma revolução científica como aconteceu com a imprensa ou como o telescópio há mais de 500 anos atrás? Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite e cumprimento também os meus colegas de painel. Bom, a revolução digital na ciência é por um lado, uma consequência da revolução digital em toda a sociedade, mas é talvez até mais profundo do que isso. Não é? Nós estamos bem, somos familiares, todos nós, e as pessoas que estão a assistir a esta sessão, seguramente, talvez não tenham uma ideia de quão dependem do digital, de quão nos sentimos quando deixamos o telemóvel em casa e quão difícil seria viver um dia sem telemóvel nem acesso à internet. E, portanto, esse impacto na vida do dia-a-dia do digital é bem patente. Mas o mesmo impacto tem lugar na ciência e, a meu ver, talvez de maneira um bocadinho mais profunda pelo seguinte. Quer dizer, em tempos, há já bastante tempo, era possível obter novos resultados científicos sem dados, sem acesso a dados detalhados. Quer dizer, é difícil listar todos estes, mas quer dizer, Newton talvez tenha bastado a maçã a cair e Einstein talvez tenha chegado à teoria da relatividade essencialmente à custa do raciocínio, mas é preciso reconhecer que à medida que o nosso conhecimento científico foi avançando, isso é cada vez mais difícil. Por exemplo, uma das questões mais quentes da atualidade na física é uma discrepância de 2 partes num bilionésimo, portanto, 2 partes em 1 milhar de milhões, que existe na medição do momento magnético do muão e que neste momento levanta a questão se a nossa física está certa ou não, e a pergunta tem a ver com esta discrepância de 2 partes em 1.000 milhões. E, portanto, neste momento, a esmagadora maioria dos resultados científicos, chegamos lá através da análise de dados. E estes dados são todos digitais, foram obtidos por experiência, experimentalmente, e são transformados em dados digitais. Mas focando na biologia, a biologia poderíamos pensar que era uma ciência que até podia estar mais longe do digital, não é? Trabalhamos com vírus e com bactérias e com micróbios e com organismos, etc.
e, portanto, com um bocadinho de sorte poderíamos pensar que não está tão digitalizada como outras áreas da ciência. Mas, de facto, estaríamos enganados. Em primeiro lugar, porque a própria biologia, e vendendo aqui um bocadinho o peixe, a própria biologia é digital. Não é? O código da vida é um código digital escrito no ADN. E percebemos isto há umas décadas atrás. Naturalmente, depois este código é convertido, é compilado em seres vivos por mecanismos extremamente complexos e muitos deles analógicos e não digitais, mas a verdade é que esta componente digital da vida é extremamente importante. E, portanto, esta componente da genética de todos os organismos e da maneira como esta genética codifica as máquinas que existem em cada célula é extremamente importante para nós percebermos a biologia e, consequentemente, é cada vez mais importante termos dados, não só os dados da genética, como os dados da expressão genética, os dados de ressonância em sistemas mais complexos, outros tipos de dados de instrumentação. E muito da biologia, e as pessoas estão aqui, o Jorge Carneiro sabe disto, a Isabel, sabem que a esmagadora maioria da investigação e dos resultados que se obtêm agora são baseados na análise de dados maciços. Não é? Muitos deles obtidos a partir de experiências laboratoriais, outros simplesmente a partir da análise de dados digitais. Nós participamos de uma rede que é o Elixir, uma rede europeia de bioinformática, que tem essencialmente a componente digital, que se dedica a guardar e armazenar e disponibilizar e preservar os dados biológicos de muitas áreas em bases de dados que são puramente digitais, e há muita investigação, muitos resultados importantíssimos que são tirados simplesmente por exploração dos dados digitais, sem nunca tocar no laboratório. Os biólogos que talvez não gostem muito disto, não é? Mas neste momento é possível ser biólogo sem nunca ter mexido ou nem mexer num tubo de ensaio. Bom, alguém teve de mexer em algum ponto, mas as pessoas que fazem as análises, vamos chamar-lhes biólogos digitais, para simplificar a argumentação. E, portanto, de facto, eu acho que há aqui uma alteração de paradigma, é uma alteração que tem tido lugar progressivamente nas últimas décadas, mas eu diria que neste momento não há ciência sem dados, não há ciência sem o digital. Portanto, respondendo um bocadinho à pergunta, eu acho que temos de facto uma alteração profunda na forma como fazemos ciência, não podemos perder a ligação ao mundo físico, não podemos perder, no caso da biologia, a ligação aos organismos, mas existe cada vez mais importante, é cada vez mais importante que as pessoas dominem a componente digital, a componente da análise de dados, as componentes de biologia computacional, bioinformática, que foram aqui referidas na introdução, porque são elas que nos vão permitir, é através dessas ferramentas, acopladas a outras, que nós vamos conseguir avançar no conhecimento que temos dos sistemas. E as vitórias recentes na determinação da estrutura, da sequência do vírus, do SARS-CoV-2, os próprios mecanismos para obter as vacinas com estas novas tecnologias de RNA, todas elas têm uma componente digital importante, embora, no fim, e por enquanto, quando tivermos de interagir em seres vivos, em algum ponto temos de ir para um tubo de ensaio, para um laboratório, e converter o digital novamente em átomos e em moléculas, converter o digital naquilo que afeta os seres vivos. Eu, por acaso, tive hoje a vacina, e, portanto, não deixei de pensar que as sequências de bits que permitiram sintetizar o RNA das vacinas, em algum ponto tiveram de ser convertidas de volta dos bits digitais para as moléculas da sequência de RNA, mas é a última fase de um processo muito complexo e muito rico. Portanto, era isto que acho que gostaria de partilhar com vocês relativamente à transformação digital da ciência em geral e da biologia em particular. Tens de ligar o microfone, Ana. Tem toda a razão, obrigada. Vou passar para si, Leonardo, como alguém que tem cruzado disciplinas no seu trabalho. Como é que vê as implicações desta revolução digital, desta colaboração entre diferentes disciplinas? O Arlindo também falava aqui nesta necessidade da biologia e novas competências, portanto eu imagino que isto também envolva profissionais de muitas áreas. Como é que vê esta relação de diferentes áreas científicas ou mesmo no aparecimento de novas áreas científicas? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer e cumprimentos a todos. No responder à pergunta e com esta minha primeira intervenção, eu queria convidar-vos, se possível, a uma pequena reflexão crítica sobre o assunto, precisando que ser crítico não significa absolutamente não reconhecer o grande potencial oferecido pelas novas tecnologias e não acreditar nas oportunidades que elas representam. Pelo contrário, ser crítico eventualmente significa tentar perceber se, enquanto cientistas, estamos a cometer erros e eventualmente tentar corrigi-los,
com o objetivo de acelerar o processo de desenvolvimento tecnológico que pode, acredito, muito profundamente melhorar a nossa vida, a qualidade da nossa vida. Vamos então começar. Na minha opinião, quando falamos de oportunidades oferecidas pela tecnologia para promover a colaboração entre áreas científicas, a palavra-chave mais importante hoje em dia é inteligência artificial. Mas vamos ver um instante de que tecnologia estamos a falar. Na minha opinião, no imaginário comum e também na visão de muitos especialistas, a tecnologia mais moderna, o status quo da inteligência artificial neste momento, é representada pelo Deep Learning. Mas eu posso garantir que todos os conhecimentos que estão na base do Deep Learning já estão conhecidos à comunidade científica dos primeiros anos 90. E que nos 20 anos seguintes, praticamente ninguém usou este tipo de tecnologia a nível industrial ou clínico. Em outras palavras, foram precisos de mais de 20 anos para o mundo industrial ganhar confiança neste tipo de tecnologia. E o Deep Learning é apenas um exemplo e há muitos casos semelhantes. Conclusão, estamos a utilizar algoritmos dos anos 90 com o hardware do 2021. Seja claro que eu não tenho nada contra o Deep Learning, cujas capacidades são conhecidas, mais uma vez, desde os anos 90 e são muitas. Só gostaria de ver aplicada a tecnologia do 2021 com o hardware do 2021. Porque acho que isso caberia verdadeiramente para abrir novas perspectivas que poderiam realmente melhorar a nossa vida em muitas áreas. Então, perguntar a nós mesmos por que isso não está a acontecer, acho muito importante. E encontrar uma resposta, acho extremamente importante. Muito rapidamente, eu acho que isso não acontece principalmente para duas razões. A primeira, mais uma vez, é a confiança. Penso, por exemplo, aos médicos, que deveriam utilizar a inteligência artificial, por exemplo, como suporte para tomar decisões que podem impactar diretamente na saúde do paciente. Acho que a maioria deles hoje em dia, infelizmente, não confia na tecnologia e acho muito importante perguntar-nos porquê e tentar encontrar uma resposta. E acho que uma resposta muito importante que as universidades podem dar é promover a criação de cursos híbridos, capazes de integrar a tecnologia com outros tipos de conhecimentos, como, por exemplo, cursos em bioinformática e ou biologia computacional, que a Universidade Nova de Lisboa está a promover, cursos em engenharia biomédica e muitos outros. Já foi no curso da emissão mencionado o conceito de multidisciplinaridade, muito importante para nós. E a segunda motivação, na minha opinião, está relacionada com a maneira com que utilizamos os dados. Não estamos, na minha opinião, hoje em dia, a disponibilizar e a utilizar os dados de maneira mais oportuna. E isso limita, na minha opinião, hoje em dia, muito o que a tecnologia pode dar ao desenvolvimento da nossa sociedade. É um problema que deveríamos discutir e tentar ultrapassar. Não tenho muito tempo para aprofundar estes assuntos, particularmente este segundo, mas eventualmente mais tarde posso aprofundar. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Obrigado também por nos trazer esta visão daquilo que ainda precisamos de fazer. Jorge, eu queria agora passar para si, para esta ideia. O Arlindo falou aqui nos biólogos digitais, o Leonardo também falou nesta necessidade de pessoas de outras áreas confiarem na tecnologia e terem as competências para conseguirem utilizar a tecnologia e também utilizar e disponibilizar dados. O que é que isto significa para os próprios cientistas da área das ciências da vida? São competências novas que se precisam? Estamos a falar dos biólogos virem a ser substituídos por cientistas robô ou que estamos a falar do quê? Ora bem, boa tarde. Obrigado pelo convite e também pela iniciativa de fazer esta mesa redonda, que acho que é um tema bastante quente e apropriado. E portanto, eu queria corroborar um bocado o que o Arlindo disse da necessidade que a nossa ciência hoje em dia é cada vez mais dependente de dados. Mas queria chamar a atenção para um ponto, porque da maneira como o Arlindo falou, quase sugere que neste momento uma pessoa pode fazer biologia, por exemplo, utilizando recursos que estão disponíveis em repositórios. É verdade que existe esse lado, mas existe uma coisa ainda mais terrível, que é um estudante de doutoramento hoje em dia, numa semana, pode produzir 1 petabyte de dados.
okay? Com um microscópio ou conjugando o microscópio com um sequenciador de genoma e, portanto, o próprio dia-a-dia de um estudante hoje em dia, de um investigador que está a fazer ciência, requer analisar dados que ele próprio produziu, mas que são massivos. O tempo em que uma pessoa podia brincar com tabelas de Excel e ir explorando gráficos em diferentes formas, isso já não existe. E, portanto, o que neste momento qualquer avanço científico em biologia é feito em trabalho de equipa, que explora complementaridades de cientistas altamente especializados, e estamos aqui a falar, uma vez que isto começou com o mestrado de Biologia Computacional, há pessoas que se auto-intitulam bioinformáticos, há pessoas que se auto-intitulam biólogos computacionais, temos complexity scientists que estudam redes e a topologia de redes e essas coisas. Recentemente temos uma coisa fantástica que se chama os digital microscopists, os microscopistas digitais, só porque os microscópios exatamente produzem tantos dados que é preciso fazer uma análise digital e um processamento desses dados massivos simplesmente para transformar aquilo numa imagem que pode ser sujeita à interpretação. Portanto, isto o que é que significa? Que hoje em dia qualquer avanço tipicamente envolve uma colaboração entre especialistas que dificilmente se entendem e que, porque pelo seu treino básico, foram treinados em coisas muito diferentes. Portanto, é preciso, envolve um trabalho de linguagem, mas não só isso, nessas equipas hoje em dia existe, eu não sei exatamente como me referir a isso, portanto vou chamar-lhes agentes artificiais, que alguns são algoritmos bastante complexos, feitos por equipas que nós fazemos o download do algoritmo, do software de um repositório digital, mas que vamos ter que interagir com esse algoritmo como interagimos com um colaborador. Isso que significa o quê? Que temos de conhecer o algoritmo, temos de conhecer o que é que o algoritmo faz, as limitações do algoritmo, para podermos ter uma análise crítica, como temos uma análise crítica quando trabalhamos com qualquer outro cientista. Obviamente, tipicamente estes algoritmos não são criativos, são simplesmente, basicamente, uma solução de estatística computacional para um problema. E, tipicamente, o que é que isto implica? Que os cientistas hoje em dia têm que treinar esses algoritmos com o seu problema concreto e depois têm, a maior parte das vezes, infelizmente, porque a inteligência artificial e o deep learning não cumpriu ainda a promessa original de substituir completamente o humano, e o que acontece é, por exemplo, os microscopistas digitais o que fazem é passar muitas horas a analisar os dados à mão para treinar um algoritmo, uma vez o algoritmo treinado, a corrigir os erros que o algoritmo fez. Que tipicamente um algoritmo minimamente avançado e inteligente sugere onde é que tem dúvidas e, portanto, isto simplifica muito o trabalho. Mas muitos trabalhos hoje em dia são feitos desta maneira, ok? E, portanto, parte das skills que nós temos de treinar hoje em dia as pessoas é não só conhecer a estatística, conhecer a matemática, conhecer a computação, ser capaz de interpretar um algoritmo, que sempre foi uma coisa difícil quando estamos a falar com biólogos, digamos assim, ou cientistas biomédicos, ou médicos, ou coisa assim, mas ainda por cima este aspecto, e isto acho que também liga um bocado com o que o Leonardo estava a dizer, que apesar de tudo, apesar de todos os avanços da inteligência artificial, ainda muito depende e continua a depender do próprio humano, que tem de treinar e analisar a maquineta, chamemos-lhe assim. Mas um problema que nós acho que ainda não endereçamos neste momento é que, portanto, estas capacidades de trabalhar em equipa multidisciplinar é uma skill que também tem uma competência que se tem de adquirir e treinar, mas uma das coisas que nós temos de começar a pensar no futuro com este impacto que vai ter e está a ter na ciência, que é como avaliar as contribuições de cientistas. E o que é que eu estou a dizer isto? Nós estamos treinados para avaliar as contribuições e os avanços individuais de um cientista, é isso que nós admiramos. O Arlindo há bocado estava a falar do Newton e do Einstein, nós podíamos, sei lá, falar do Watson e do Crick, que nós admiramos pelo trabalho feito por aquele indivíduo. Hoje em dia, e nestes trabalhos de equipa, em que temos que valorizar a colaboração, também vamos ter que aprender, enquanto comunidade, a ser capaz de promover e premiar aqueles que conseguem trabalhar em equipa.
porque sem fazermos isso, vamos ter sempre uma dificuldade muito grande em conseguir acabar com as desconfianças que o Leonardo estava a falar. Enquanto não houver digamos assim, o tal prémio para as competências em colaboração, vamos ter dificuldades de comunicação. Bom, e para já acho que começávamos com isso, depois mais tarde haverão oportunidades para pôr mais algumas farpas ou fazer alguns comentários. Obrigada, Jorge. Obrigada também por ter trazido essa ideia da forma como os cientistas também são avaliados e como podemos pensar em reconhecer este trabalho multidisciplinar, porque este trabalho multidisciplinar, imagino eu, e agora gostava de passar para a Isabel, é também muito importante quando começamos a falar em colaborações para além da academia. Portanto, para além de estarmos a falar das colaborações entre diferentes áreas científicas, também colaborações entre o meio académico e o meio empresarial ou industrial. E como alguém com experiência nas duas áreas, eu queria lhe perguntar como é que vê que estes novos cientistas que terão que ser formados em todas estas competências e particularmente em colaborar de uma forma multidisciplinar, como é que vê este impacto nessa relação entre a academia e a indústria? Ana, olá a todos. De facto, vejo que esta multidisciplinaridade e a formação na área digital e as competências na área digital, principalmente no que diz respeito às ciências da vida, vão ter um impacto cada vez maior naquilo que é o mercado, naquilo que são os produtos, naquilo que é o valor económico criado. Na verdade, eu vou dar alguns exemplos, mas se pensarmos nas grandes oportunidades em termos de mercado que existem na área das ciências da vida, todas elas têm uma componente fortíssima do digital, principalmente a inteligência artificial, mas também de outras áreas. E, portanto, a formação nestas áreas e a multidisciplinaridade das pessoas que vão fazer parte desta mudança e que vão contribuir para esta mudança no próprio tecido económico, a sua formação multidisciplinar é essencial. Não alargando demasiado o âmbito de alguns exemplos, gostava de trazer alguns vindos da biotecnologia, que é seguramente a biotecnologia com uma perspectiva ampla, é seguramente onde nós conseguimos ver o impacto económico de muito daquilo que estamos aqui a falar. Estamos a falar de um setor que tem apresentado internacionalmente taxas de crescimento sempre acima de 7%, que, dependendo dos estudos que escolhamos, representa, em termos de vendas, entre 400 e 2 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um setor muito significativo. Muitos estudos nos dizem que os investimentos recentes têm, de facto, uma necessidade da contribuição do digital importante. Desde logo, se olharmos para as áreas ligadas às ciências da saúde e da medicina, aquelas que são as oportunidades óbvias da medicina personalizada, é um setor que exige toda a área de interpretação das sequências e todo tipo de tecnologias digitais. Mas temos um conjunto de outras áreas ligadas, por exemplo, aos chamados in silico trials, que é algo que cada vez mais as entidades regulatórias estão interessadas, em complementar os ensaios clínicos com modelação da doença e do host, e que permitirão acelerar os ensaios clínicos, por um lado, e também diminuir o seu impacto. E principalmente no que diz respeito à segurança. Também já foi abordado toda a questão da parte da análise de imagem, que é uma área que tem muita relação com o digital e que certamente já é uma área importante, mas que certamente vai continuar a crescer. E em termos de exemplos daquilo que são produtos que já estão no mercado, poderíamos estar aqui a tarde toda a falar sobre isso, mas o Arlindo já falou na vacina da Pfizer e todas as outras vacinas com base em RNA,
que obviamente só existem porque nós temos as tecnologias digitais para interpretar a sequência do vírus e para o fazer de uma forma muito rápida. Talvez uma das áreas mais interessantes atualmente na área das ciências da vida e com um impacto económico muito grande já, seja aquela que está relacionada com a biotecnologia industrial e com a biologia sintética, não só por eu estar a trabalhar nesta área, mas seguramente os números dizem que é a área que mais tem crescido em termos de impacto económico. Estamos a falar de coisas que vão desde a carne crescida em laboratório, os alimentos sintéticos e a substituição de tecnologias de produção de base petroquímica ou de base de extração de plantas raras, a partir de plantas raras, por processos biológicos, que é uma tendência que começou seguramente nos Estados Unidos há uns anos atrás, e que temos já, obviamente, no mercado combustíveis, plásticos que são produzidos por essa via, mas que neste momento a fronteira disto já não se consegue ver onde é que ela está. Portanto, nós temos desde empresas que estão a fazer cosméticos e depois aqui também entra a parte da personalização, portanto, cosméticos que não só são produzidos por via biológica, como podem ser personalizados às características da própria pessoa, a mesma coisa com a nutrição. Mas temos também empresas a produzirem novos materiais, por exemplo, materiais utilizados na eletrónica, em ecrãs e não só, num conjunto de outros equipamentos na área da eletrónica. Temos também tecidos biodegradáveis que se autorreparam e que são produzidos também por biotecnologia. Portanto, para além daquilo que é o óbvio e que nós todos já conhecemos há muitos anos dos biocombustíveis, de muitos componentes da nossa alimentação, desde vitaminas e outro tipo de componentes, hoje em dia as fronteiras vão muito para além disso. Porque é que aqui o digital é importante? O digital não só é importante como é vital, portanto, nós só conseguimos converter as tecnologias de produção em tecnologias biológicas quando conseguimos transformar os micro-organismos de uma forma expedita, rápida e inteligente. E aqui, desde, obviamente, toda a parte ligada às sequências, mas também a parte da inteligência artificial para a otimização depois do próprio micro-organismo e do próprio processo produtivo, tem sido essencial para esta revolução. Portanto, esta revolução nunca poderia ter acontecido se não fossem as tecnologias digitais a todos os níveis ao longo desta cadeia de inovação, digamos assim. Pois não precisamos ficar por aqui, toda a parte da agricultura, hoje em dia aquilo que são as novas sementes que obviamente já existem há muitos anos, mas que serão os novos biopesticidas, mas também a agricultura de precisão, que para além dos dados recolhidos por uma série de sensores e de satélite, também está neste momento a integrar dados do microbioma do solo para fazer uma agricultura total de precisão, não só para as condições daquele local, mas também para a composição em microbioma de um determinado solo. E só para vos dar um exemplo completamente fora disto tudo, há quem ache que toda a indústria de dating será revolucionada quando nós conseguirmos ler devidamente o genoma e conseguimos fazer o dating adequado àquilo que conseguimos ler no genoma e noutras ómicas. Portanto, em todas estas áreas, e muito disto se calhar que eu disse pode-vos parecer futurista, mas penso que todos sabem que a carne produzida em laboratório, que há meia dúzia de anos atrás era considerada como algo que dificilmente ia chegar ao mercado num tempo razoável, já está no mercado, e muitas das outras coisas que eu mencionei também já estão ou estão próximas do mercado. E, portanto, os investimentos nesta área são de bilhões, portanto, há muita gente a colocar valores muito grandes nesta área. E eu posso dizer que Portugal, com a sua dimensão, não está totalmente para trás nestas áreas. Nós temos muitas empresas que estão a olhar e temos bastantes empresas a atuar já
nestes setores e que precisam de pessoas que consigam ler estas duas realidades, as realidades dos fenómenos biológicos e a realidade das tecnologias digitais e também, em muitos casos, as próprias questões ligadas à engenharia e à produção. Muito obrigada, Isabel. Estamos aqui a ouvir falar de investimentos de bilhões de euros, estamos aqui a ouvir falar de alimentos sintéticos, agriculturas de precisão, uma série de temas que podem ter impacto no dia-a-dia das pessoas. E se calhar eu passava para si, Maria Manuela Leitão Marques, para nos ajudar a perceber um bocadinho o que é que esta revolução digital na ciência pode trazer também, ou como é que tiramos o melhor partido possível desta revolução digital na ciência para os cidadãos. Também ouvimos falar aqui de petabytes de informação, petabytes de dados gerados por semana. O que é que tudo isto pode ter como implicações na relação da ciência com a sociedade? Muito obrigada, Ana, muito obrigada por este convite, muito obrigada por esta iniciativa, já vou falar nisso, que eu acho que é muito importante o retorno para os cidadãos e esta partilha de informação tão especializada, de forma clara, que outros percebam. Já me fartei de aprender e tirar notas. Cumprimento também todos os que estão comigo, não posso competir com nenhum dos cientistas que estão aqui presentes, com a sua experiência e os seus projetos de investigação. Creio também que não seja isso que me pediram. Também venho de uma universidade, mas já não estou dentro da investigação ao mesmo tempo. Estava-vos a ouvir e a lembrar dos meus tempos no Centro de Estudos Sociais e da dificuldade que era legitimar a interdisciplinaridade, ter no mesmo centro pessoas que vinham de faculdades diferentes, então, da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Letras, da Economia, da Sociologia, do Direito, enfim, era nessa altura um bocadinho revolucionário, hoje não há de ser, espero que não, e, portanto, obviamente que o digital invadiu as nossas vidas, invadiu a nossa sociedade, invadiu a nossa economia. Eu creio que a pandemia até mostrou às microempresas como a célebre banca de peixe que me fornece em Coimbra, que ela tem que estar no mundo digital, e entrou, e foi assim que entrou, e temos que cuidar deles e trazê-los para dentro, e mostrou a muitas pessoas também que a literacia digital é uma literacia básica, tal como outrora foi saber ler e escrever. Já podíamos falar aqui noutras coisas da garantia digital, mas obviamente também alterou o modo como se faz ciência. Estamos a ver aqui numa área que não é digital propriamente dita, é uma área diferente, mas a mostrarem-nos como as tecnologias e os dados mudam a forma como se faz a investigação. Temos também aqui discutir como é que mudam as metodologias e como é que mudam a forma como se ensina, não é? Porque a investigação e o ensino também estão ligados. Até que ponto é que isso tem impactado os currículos das nossas universidades e até que ponto tem mudado as metodologias. Mas eu queria me referir a dois aspectos, porque gostava muito de falar em muitos, mas vou aceitar o desafio, e um desafio que eu uma vez me fiz a mim própria, quando ainda era ministra no Governo da República, que foi pensar como é que a inteligência artificial e os dados, não apenas o digital, de ter serviços online, de ter esse canal aberto, de ter back-offices digitalizados, mas como é que podem ajudar a uma transformação mais radical dos serviços públicos e até à decisão nas políticas públicas. E em 2017 eu reuni-me com a comunidade de inteligência artificial, enfim, não sei se foi com toda, mas com alguma significativa, na Universidade, na Faculdade de Engenharia do Porto, e fechámos 5 horas numa sala, e eu perguntei-lhes, como é que vocês me podem ajudar a mim? O que é que vocês podem fazer pelos serviços públicos, pelas políticas públicas, pela governação, em certa medida? Bem, e eu ouvi coisas magníficas, eu fiquei entusiasmada. Eu lembro que vinha no caminho de regresso a casa, liguei ao Manel Heitor e disse: Manel, tens que me arranjar dinheiro para esta gente, pá, porque eles vão me ajudar imenso. E depois fizemos um programa de parcerias, que lá está, e nós há cerca de 70 parcerias já aí a desenvolverem-se, que era juntar os cientistas dessa área com entidades públicas,
casá-los desde o início. Eles tinham que aparecer casados no concurso para, enfim, para nos mostrarem o que é que podiam fazer. E as coisas foram muito interessantes, nem tudo com certeza vai correr bem, porque quem inova nem sempre acerta, como vocês sabem muito melhor que eu, mas foi muito interessante ver a ASAI a melhorar a sua avaliação de risco, ver outros projetos da Nova para prevenir o desemprego de longa duração, naturalmente muitos da saúde, desde os administrativos, antecipar picos de urgência à detecção do cancro dermatológico e por aí adiante, enfim, se tiverem mais curiosidade, eles podem ser vistos. Portanto, essa é a forma como o digital e a ciência pode impactar a administração pública e impactar a vida dos cidadãos. E isso é muito importante. Eu estou aqui no Parlamento Europeu, no Comitê da Inteligência Artificial, e eu chamo sempre muita atenção para este aspecto, porque há mixed feelings, há aqui, ao mesmo tempo, há uma desconfiança, há um medo daquilo que há bocado foi dito e muito bem, que não sejam os humanos que estejam no centro da decisão. Há um medo da decisão automática, há um medo do seu enviesamento, há um medo da desproteção, há um medo do desconhecido. E aqui já vamos outra vez à ideia da comunicação da ciência. Fala muito da transparência dos algoritmos, para se perguntarmos aos 700 e tal deputados que aqui estão, o que é a transparência dos algoritmos e como é que podem, que perguntas podem fazer, provavelmente metade saberão, estou a ser muito otimista. E, portanto, há aqui a tradução de tudo isto. Eu não estou a dizer para todos os cidadãos em geral, não será possível, mas há aqui fazer o upgrade da literacia digital, que hoje já não é só abrir o computador, ter uma conta de e-mail e até criar uma página numa rede social, é muito mais que isso, passa também pela literacia sobre inteligência artificial. E andar com mais gente atrás, para vocês, cientistas, para nós, decisores políticos, é fundamental. Andar, às vezes, mais devagarinho, mas mostrando que esta revolução digital pode não apenas acelerar o progresso da ciência, como também acelerar o que a ciência traz para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, para a organização das nossas cidades, para o ambiente, também a outra transição que temos que tratar aqui. E esse põe, digamos assim, e permitam-me, vou já calar-me, põe aqui um aspecto muito importante, naturalmente sobre a questão dos dados, já se fala que há dados sintéticos, não é? Eu só sei um bocadinho, não sei muito sobre isso, mas vocês devem saber a possibilidade de termos aqui outro tipo de dados, põe esse aspecto nesse ponto, mas põe num outro que este dia é uma prova, não é? Da vossa preocupação, eu fico muito contente com isso, que é o retorno para os cidadãos do investimento que fazemos em ciência e a tradução, porque vocês fizeram uma tradução de modo que eu entendi, e provavelmente muitas outras e muitos outros que nos estão a ouvir também perceberam. E essa comunicação da ciência devia fazer parte de todos os projetos de investigação, devia haver uma verba específica para a comunicação da ciência, até porque o digital também tem aqui um impacto negativo. Há muita comunicação de pseudociência, de má ciência e de desinformação nas redes sociais que compete com a boa comunicação. E, portanto, a ciência já não se devia fazer só de papers científicos, com certeza que sim, eles contam para o nosso currículo, como todos sabemos, e para as nossas carreiras, mas nos projetos de investigação, todos eles, devia existir aqui uma outra forma de comunicação dos seus resultados, mesmo quando os resultados não são aplicados de imediato. Agora, nas vacinas, todos tivemos que compreender, e houve uma grande curiosidade para perceber uma vacina e a outra, não é? As diferenças entre uma vacina e a outra, e houve também, mesmo uma coisa que não é fácil de explicar, foi explicada de modo que muitas e muitos entenderam, e isso foi muito importante. Portanto, duas questões: comunicação da ciência e sempre manter a confiança dos cidadãos
nesta mudança tão disruptiva, como vocês acabaram aqui de mostrar com tantos exemplos concretos da vossa investigação e em geral nestas novas tecnologias. E eu acho, como disse e repito, e com esta termino, a melhor maneira de manter a confiança é também mostrar que este digital melhora a sua qualidade de vida, o acesso à informação e os serviços públicos que lhe são prestados em diferentes áreas, ora aliviando a carga administrativa, ora prestando serviços personalizados e mais próximos, e enfim, eu espero que nas universidades atuais seja muito mais fácil misturar conhecimentos, porque o digital não chega só à biologia, chega à história, ao direito, à medicina, à sociologia e a todas as áreas que seguimos, à linguística, naturalmente, e a todas, praticamente a todas as áreas que se investigam e ensinam nas nossas universidades. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu sei que tem uma agenda muito ocupada e que hoje... Mas ainda posso cá estar ainda pode ficar mais um bocadinho, agradeço. Então, nós estamos aqui a receber agora várias perguntas, eu estou aqui a tentar organizar, mas se calhar queria pegar nesta ideia, agradecer também muito esta menção à necessidade de uma maior comunicação, e isto também, de certa forma, vem tocar um bocadinho no que o Jorge falou, da forma como os cientistas também são avaliados, portanto, além de terem que saber poder trabalhar em equipa, terem também ter o tempo e as oportunidades para se dedicar a esta comunicação, é um tema que nos é muito caro aqui no ITQB, esta ideia da comunicação de ciência e também esta importância da confiança. E se calhar começava por aqui, por esta ideia da confiança, pensando, sempre que nós estamos a falar de uma revolução, e a Maria Manuel também falou aqui dos perigos da pseudociência, levantam-se muitas promessas e muitas questões, e também cabe, diria eu, à comunidade científica ser honesta e realista naquilo que verdadeiramente estamos a conseguir fazer e naquilo que podemos esperar fazer. Portanto, queria só, assim brevemente, não sei se alguém me quer pegar por aqui, o que é que realisticamente nós podemos esperar desta revolução digital e o que é que são as coisas que estamos a falar daqui a um tempo mais longínquo? Posso tentar dar, portanto, eu acho que a ciência está a avançar a uma velocidade a que nunca avançou, não é? Isso não é só a revolução digital, há diversos fatores, não é? Por um lado, estamos a partir de um ponto mais à frente, há mais cientistas, etc. Mas a revolução digital também ajuda, porque a informação troca-se com uma velocidade impressionante. E, portanto, neste momento, quer dizer, antes podia-se publicar um artigo e esperar 3 ou 4 anos até as pessoas começarem a ler, 1 ou 2 anos. Neste momento, toda essa questão está a mudar, e nas áreas mais dinâmicas, e foi aqui a falar do Deep Learning, que é seguramente uma das áreas mais dinâmicas, os prazos medem-se em semanas, não é? Quer dizer, um artigo é publicado, daí a uma semana começa a ser experimentadas essas ideias e em 3 meses já há resultados novos, não é? E, portanto, eu acho que podemos ter esperança de que a ciência vai continuar a avançar muito rapidamente. Mas também deixo uma nota de dificuldade, e a nota de dificuldade é que neste dilúvio de informação digital, não são só os artigos, mas os petabytes que o Jorge falou, é também cada vez mais fácil de gerir, é cada vez mais fácil identificar o que interessa ou o que não interessa, onde é que estão os dados importantes, onde é que estão os dados irrelevantes, onde é que estão os papers que marcam e os papers que são incrementais. E a própria comunidade científica está a ficar esmagada por isto, porque nós não conseguimos rever os resultados científicos à velocidade a que eles saem. Quer dizer, eu não sei com vocês, mas não sei se vocês aceitam rever muitos artigos, mas eu neste momento estou a recusar praticamente tudo, por simples razão porque não tenho tempo, quando sequer para ler os que preciso ler, muito mais rever os outros. Portanto, eu acho que há aqui um desafio de gestão da informação. Existe em toda a sociedade, mas existe também na ciência. Portanto, por um lado, uma visão muito otimista relativamente a futuros e rápidos desenvolvimentos. Por um lado, há uma preocupação que o paradigma habitual da ciência de publicação, revisão por pares, validação, etc., está-se a alterar muito rapidamente
E eu, pessoalmente, tenho alguma preocupação com isto. Um bocadinho paralelo na ciência do que acontece com as fake news nas redes sociais. Na ciência não são tanto fake news, são mais irrelevant news, não é? Ou ruído. Mas o problema existe um bocadinho, é separar o trigo do joio e conseguirmos acompanhar os desenvolvimentos em áreas dinâmicas. Mas, apesar de tudo, eu sou otimista em que vamos continuar a assistir a rapidíssimos desenvolvimentos na nossa compreensão do mundo em todos os domínios. Não sei se alguém quer complementar. Se posso integrar muito rapidamente. Eu acho que um dos contributos mais importantes que podemos dar neste momento, que concretamente temos capacidade de dar, é atacar doenças que neste momento parecem inatacáveis, como, por exemplo, o cancro. Muitas coisas que vou dizer aplicam-se também ao coronavírus, naturalmente. Então, melhorar muito as nossas capacidades de elaborar imagens médicas para descobrir pormenores nas imagens, por exemplo, de uma lesão tumoral, que podem ser informativas sobre a característica da lesão. Desenvolver técnicas de distance surgery, de cirurgia à distância, onde o quirurgo e o paciente estão em sítios geográficos diferentes. Nanotecnologias capazes de destruir células cancerógenas. Este tipo de tecnologia é à nossa portada de um ponto de vista algorítmico, neste momento. Sabemos e temos os conhecimentos teóricos para poder afrontar e ganhar estes desafios. Temos alguns passos para fazer de um ponto de vista da confiança e de um ponto de vista da optimização da nossa utilização de dados. Muito bem. Obrigada. Tendo em conta esta nova forma de utilizar a informação e todas estas promessas que o digital traz à ciência e os impactos que a ciência possa trazer, o que é que nós podemos fazer, por um lado, para garantir que os cientistas que são formados tenham esta capacidade e saibam cada vez melhor gerir estes dilúvios de informação? Que diques é que têm que aprender a construir para gerir estes dilúvios? E o que é que isto tem a ver com a formação dos cientistas? Será que temos que começar muito mais cedo? Temos que começar a ensinar as crianças a gerir dilúvios de informação ou pequenas poças de informação a pouco e pouco? Como é que vocês veem esta questão? Eu podia entrar aí agora sendo um bocadinho mais otimista em relação ao aspecto em que o Arlindo foi pessimista, que é da parte do peer review e esse tipo de coisas. Que um dos aspectos interessantes das redes sociais hoje em dia, portanto, há toda a parte dramática que os algoritmos que gerem aquilo que nós vemos ser reforçar popularidade e levar a bipolarização. Pronto, isto está toda a gente discutindo isto é chato e é difícil. Agora, uma das coisas que tem ajudado nas redes sociais e a disponibilização de artigos em versão preprint e esse tipo de coisas está a ser uma modificação extremamente interessante, que há artigos que mesmo antes de serem publicados já foram sujeitos a como é que eu ia dizer, um processo de revisão por pares extremamente profundo e talvez mais interessante do que a revisão anónima por pares. Isso a gente vê isso com o Covid, foi muito evidente que havia todos os papers que os que não eram irrelevantes rapidamente eram discutidos e criticados a uma escala bastante boa. Portanto, eu nesse aspecto queria só acrescentar este aspecto de que aparentemente os nossos jovens e isso tudo já estão preparados para as redes sociais, portanto isso é um bom caminho para a análise. Tendo dito isso, queria pegar noutro aspecto que é aquilo que há bocado que o Leonardo estava a dizer, que talvez fosse preciso começar a ensinar aos médicos biologia computacional e esse tipo de coisas. Eu queria ir um bocado mais longe, que é, eu acho que o conhecimento biológico é mais fácil de adquirir, por exemplo, do que o conhecimento de estatística computacional, que requer umas boas bases de matemática e é completamente hierárquico. Mas para um cientista de computadores aprender um mínimo de biologia não é assim tão difícil.
E eu queria devolver, e aqui, eu nunca fui professor universitário, portanto não estou na universidade, mas já há aqui vários que são professores universitários. E acho que poderia ser interessante fazer o contrário, que era, nas licenciaturas das ciências exatas e das ciências da computação, incluir uma literacia mínima de biologia e biomedicina, porque eu sinceramente, uma das coisas que me parece mais complicada neste momento, e há bocado referi que a inteligência artificial e o deep learning ainda não cumpriu o objetivo que tinha a cumprir, ou que prometeu nas ciências biológicas, pelo menos, e parte da razão disso é a qualidade dos dados e as pessoas que utilizam os algoritmos, treinam os algoritmos e analisam os resultados, muitas vezes não têm o espírito crítico necessário a perceber a natureza de enviesamentos que podem simplesmente dar resultados espúrios, e isso é um bocado complicado não vamos estar aqui a discutir qual é a base disso, mas uma maneira de evitá-lo era aumentar a literacia para as ciências da vida das pessoas que não vêm das ciências da vida. Porque nós, pronto, já todos estamos a fazer o esforço de começar a aumentar a literacia das pessoas das ciências da vida e da biomedicina, mas acho que devíamos fazer também o contrário. Porque senão, às vezes, é patético falar com alguns cientistas. Eu tenho colaborações com gente na robótica, em física, instrumentação, e às vezes é patético as ideias tão pobres que têm do que é a biologia. E, portanto, poderia ser interessante também esse aspecto para aumentar o diálogo entre cientistas. Não sei se alguém quer reagir a esta... Eu iria só acrescentar... acho que isso seria uma hipótese. Eu tenho alguma experiência, quer em ensinar pessoas que vêm das ciências da vida a parte mais computacional e o contrário. São ambos desafiantes, mas de facto desafiantes, mas ao mesmo tempo muito gratificantes. Aquilo que eu penso que seria importante refletirmos era, para além dessas reflexões que o Jorge já trouxe aqui, era de facto, no caso, estamos a falar aqui das ciências da vida, podemos estar a falar de outras áreas, mas claramente aumentar a formação em tecnologias digitais logo no primeiro ciclo. Obviamente não vamos tornar um curso aquilo que não é, mas reforçar esse ensino, a mim parece-me que era essencial que tivéssemos essa reflexão. Os cursos na área das ciências da vida têm sofrido razoavelmente poucas alterações ao longo dos últimos 20 anos, e eu penso que estaria na altura de refletirmos um pouco sobre isso. Por outro lado, o nosso modelo que estamos a adotar e que estamos com este mestrado que estamos a abrir na Nova, e outras universidades estão a fazer o mesmo, também tem resultados comprovados e muito interessantes. Ou seja, nós garantimos aqui a multidisciplinaridade em buscar estudantes, neste caso concreto, que vêm das ciências da vida, aos quais damos formação aprofundada em tecnologias digitais, e quando eu digo aprofundada, é muito diferente de nós darmos uma cadeira de tecnologia a um aluno de ciências da vida. Não, nós aqui o que queremos é ensinar estes estudantes a programarem e a poderem, se o pretenderem, depois aproximar-se daquilo que é uma pessoa que vem da área digital. Obviamente nunca será igual ao fim dos 2 anos de mestrado, mas podem depois, com um esforço individual, aproximar-se disso. Poderíamos pensar em tentativas multidisciplinares, desde logo no primeiro ciclo, ou até antes, quem sabe, tentar uma abordagem multidisciplinar. Isso tem-se tentado, mas tem-se abandonado. Portanto, há aqui uma tentativa, por exemplo, de trazer a bioinformática, a biologia computacional, que é por si, por definição, multidisciplinar, ser dada no primeiro ciclo. Não é algo que seja totalmente aceito neste momento. Elas existem e são certamente formações interessantes, mas não é, diria, o mainstream. Portanto, não temos ainda dados que nos permitam fazer uma comparação. Mas, portanto, para resolver essa questão que a Ana trouxe aqui, eu acho que seguramente a formação é um dos componentes, e garantir uma aproximação a estas áreas desde o mais cedo possível, não necessariamente trazendo desde logo a total multidisciplinaridade que nós, por exemplo, temos ao nível do mestrado.
Ana, se me permitires, aqui a Isabel sugeriu esta formação no primeiro ciclo. Eu acrescentava só que não era mal que tivéssemos alguma formação em pensamento computacional no primeiro ciclo do ensino básico. Sim, básico. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, quer dizer, o pensamento computacional é uma componente da matemática, é uma questão que tem sido amplamente discutida e mexer nos currículos, obviamente, é uma coisa muito complicada, mas eu acho que devíamos seguir o exemplo que alguns países estão a dar, o Reino Unido e outros, de reforçar o pensamento computacional ao nível do ensino básico e secundário. Obviamente isto é uma coisa a longo prazo, não é? Estamos a falar de alunos que entrarão no ensino superior daqui a 12 anos, mas eu acho que era uma coisa relevante, porque de facto os jovens e as crianças têm capacidade de perceber e aprender a manipular muitas destas coisas desde cedo. Não estou a sugerir ensinarmos programação a partir da primeira classe, mas há alternativas e há experiências interessantes. Por exemplo, há uma associação, a INSICO, que tem desenvolvido um conjunto de protótipos de experiências, especialmente no Norte. Portanto, eu acho que Portugal tem de pensar um bocadinho nesta questão, porque isto vai ser um problema na competitividade a longo prazo da sociedade. Obrigada. Posso acrescentar Leonardo, desculpa, uma pequena reflexão? Leonardo, só um segundo, porque tinha aqui a Maria Manuela também já me tinha pedido para intervir. Sim, mas se o Leonardo quiser acrescentar uma pequena observação, eu espero, não tem problema nenhum. Estou a ouvir com tanto gosto. Muito obrigado. Então vou tentar ser muito rápido. Muito obrigado. Então, eu acho que deveríamos tentar formar pessoas que, independentemente daquela que era a base cultural delas, tenham, pelo menos, claros alguns conceitos de base. Primeiro, que a inteligência artificial pode realmente ser uma revolução. Concretamente, não é fantasia, não é fantasciência, pode acontecer hoje. Segundo conceito, a inteligência artificial, ou ainda melhor, a aprendizagem automática, não existe no sentido sem dados. Faz sentido unicamente em presença de dados e todos temos que aceitar um conceito que é que um conjunto, mesmo pequeno, de dados a mais pode fazer uma enorme diferença de um ponto de vista da confiabilidade e da qualidade dos modelos desenvolvidos pela inteligência artificial. Ter estes conceitos claros não pode ser um ato de fé, não pode ser uma confiança que nasce de repente, tem que ser uma coisa que se estuda com semestres de sacrifício. Pronto. Obrigada, Leonardo. Maria Manuela, se calhar pegava aqui também nesta ideia, tenho aqui também algumas pessoas que estão a perguntar como é que, no fundo, o que é que nós fazemos para aumentar esta literacia dos cidadãos? Já percebemos que afinal não é só a literacia digital, mas também precisamos da literacia biológica, e também que estratégias é que nós temos ao nosso alcance para aumentar a confiança dos cidadãos nestas tecnologias e nas potencialidades destas áreas? A Ana sabe, porque trabalhámos juntas nisso, que começámos a investir nas competências digitais muito antes de agora de haver esse sentido de urgência, não é? Eu costumo dizer, se o plano de recuperação não servir para mais nada, que sirva para um grande investimento nas competências em geral e nas competências digitais em especial, porque precisamos delas não para amanhã, mas para ontem. E nós começamos com o programa Encode, exatamente, e com a grande ajuda da FCT, muito antes de esta situação ser discutida com esta abertura, e ainda bem, pena é que não tínhamos feito mais do que fizemos. E, portanto, eu concordo com o que o Arlindo disse, tem que ser mais cedo, mas o problema é que nós temos que dar mais cedo para os que lá estão ainda na escola, mais tarde para os que estão na universidade e também para aqueles que já saíram da universidade, não é? Se nós queremos, por exemplo, para voltar aos dados da inteligência artificial, trabalhar na imagiologia, projetos que estão aí, como o GLOS e outros projetos, como o Fraunhofer, podia dar aqui vários exemplos, ou trabalhar em dados administrativos, nós temos que trabalhar com médicos, trabalhar com enfermeiros, trabalhar com administradores hospitalares para ficar na área da saúde, e eles têm que perceber o que é que a tecnologia lhes pode dar para colocarem as perguntas certas e para poderem fazer parte da equipe. Não se tem que transformar em engenheiros ou especialistas nessa área, mas tem que perceber um bocadinho de que é que estamos a falar. A mesma coisa se for
um ministro, ou um secretário de Estado, ou quem quer que seja, que tem que promover um programa dessa natureza. Tem que ler, tem que estudar, tem que perceber um bocadinho. Portanto, digamos que nós temos que investir nessas competências, não apenas para as crianças, não apenas para os estudantes que estão na universidade atualmente, mas também para aqueles que já saíram e que estão na vida profissional nas mais diferentes áreas. É um grande esforço, mas é um esforço urgente, até por causa daquilo que foi dito agora, e eu tomei várias notas, foram muitas aqui coisas tão importantes, que não vou voltar a elas, mas volta à questão dos dados e o dado que faz a diferença, não é? As doenças raras, por exemplo, que é um projeto europeu que existe aqui, faz a diferença. Se eu tiver uma doença dessa natureza, quem a tenha, não é? Com certeza que faz a diferença e eu disponibilizar os meus dados ou não disponibilizar os meus dados. Portanto, um dos aspectos que estamos a trabalhar aqui no Parlamento é o chamado altruísmo dos dados, é incentivar a data donation, porque isso não pensem que é uma coisa adquirida. Com certeza que eu digo assim, se eu tiver um problema de saúde e eu pensar, ok, sim senhora, porque vou dar os meus dados, vou ser mais bem tratada, toda a gente dá os dados, até os coloca com publicidade. Mas quando a gente vai ver os inquéritos, é uma coisa estranha. As pessoas confiam mais em dar os seus dados às redes sociais do que ao Estado, do que à administração pública. Portanto, há uma desconfiança maior na partilha de dados com entidades públicas, não sei como é que é com cientistas, estudem isso, do que há na sua voluntária comunicação nas redes sociais. Portanto, é muito importante trabalhar no altruísmo, mas numa perspectiva de que o doador de dados, dos seus dados, que os dados são dele, dos seus dados, estou a falar de dados pessoais, não é? Há verdade das coisas também, e aí é outra discussão. Mas que o doador de dados sabe para que é que os dados foram utilizados e encontrar aqui uma forma de retorno, não necessariamente retorno financeiro, mas também pode existir em alguns casos, mas de um retorno pessoal. Bom, os seus dados traduziram-se nesta investigação e nestes resultados. E isso vai ser muito importante, porque esta ideia de que, por um lado, e vocês vejam que foi a discussão sobre a Stay Away Covid, não é? E agora a discussão que houve sobre o certificado verde das pessoas vacinadas, é uma dupla posição, e nem todos têm essa cultura científica para perceberem que mais um dado pode fazer a diferença e que o dado pode ser o seu dado, pode ser a sua história e os seus dados da sua doença ou da sua cura que podem fazer a diferença. E essa discussão é muito frequente aqui no Parlamento e por isso nós organizamos no Comitê Especial muitas sessões. Portanto, esta semana tivemos duas, uma sobre o cancro e a inteligência artificial, para mostrar com médicos, com investigadores, a falar, a mostrar o que é que estão a fazer e como podem melhorar os tratamentos, até os tratamentos não invasivos, não cirúrgicos, com o estudo de muitos casos e com muitos dados. E a outra foi exatamente sobre a administração pública também, para mostrar aqui, porque vamos ter que, já está o diploma da inteligência artificial em circulação, para mostrar a outra face da moeda, que não é aquela que muitas vezes assusta tanta gente. E não menosprezem a falta de cultura científica, nem a falta de vontade de estudar e de aprender, porque ela é muito frequente, é demasiado frequente. E a reação depois é imediata, é aquela que é viral nas redes, é aquela que não é às vezes a melhor. E, portanto, eu digo, as competências, investimento nas competências é fundamental, não por apenas, como a Arlene disse, por causa de uma questão de competitividade, sim, com certeza, sem dúvida, senão ficaremos para trás, mas também por uma questão de ciência, de progresso na ciência e por uma questão de sociedade, não é? De participarmos todos ativamente
nesta sociedade mais digital. E também, olha, na cultura científica dos decisores políticos também é importante, na cultura digital. Muito obrigada. Porque eles decidem muita coisa. Portanto, é preciso que decidam com ela. Muito obrigada Estou por aqui essa... um bocadinho provocadora de mim própria. E nós agradecemos por isso, obrigada por esse desafio. Não, e o Arlindo também, eu agradeço ao Arlindo porque ele tem sido um grande divulgador aqui nos artigos que publica, nos livros, e essa é uma parte muito interessante. Por este desafio e este alerta que nos faz para a importância, de facto, da cultura científica, se queremos que esta revolução digital seja apropriada por todos e tenha os resultados que esperamos. Eu tenho aqui uma outra pergunta de alguém que nos está a ouvir e que se está aqui preocupado, porque estamos aqui a falar de grandes quantidades de complexidade de informação, grandes quantidades de dados. Haverá aqui o risco de deixarmos de fazer ciência, deixarmos de pensar em hipóteses e deixarmos de pensar em modelos e nos tornarmos meros analistas de dados? É esta a pergunta. E há ainda aqui um comentário, dados que podem ser de qualidade variável, sem perceber como é que, diz o comentário, sem perceber como é que é o real avanço do conhecimento. O que é que vocês acham? Essa é uma pergunta interessante, tem sido muito debatida na comunidade científica, se é o que em inglês diz hypothesis-driven science está em risco pela abordagem alternativa que é data-driven science, não é? E em última análise deixaríamos de ter a capacidade de criar novas hipóteses e coisas mais revolucionárias e faríamos apenas as coisas mais triviais de analisar os dados e daí extrair informação. Eu acho que esse risco não existe. Acho que há lugar para todas as abordagens. Temos apenas de garantir, e isso acho que é uma componente importante da política da ciência, que existe adequado financiamento aos diversos níveis de maturidade da ciência e às diversas abordagens, que financiamos a ciência fundamental no nível que for adequado, a ciência aplicada, a transferência de tecnologia. Eu penso que vão sempre haver pessoas, investigadores que têm novas hipóteses, novas ideias, e por vezes até os grandes volumes de dados até permitem. O estado atual da cosmologia é uma boa maneira, não é? Nunca tivemos tantos dados sobre a cosmologia e também nunca tivemos informações, nunca tivemos teorias tão variadas sobre o cosmos, não é? Desde os multiversos a todas as outras hipóteses, e portanto eu acho que esse risco é limitado. Pessoalmente estou mais preocupado com o risco de nos concentrarmos demais no financiamento de ciência e tecnologia com níveis muito avançados de maturidade, os chamados TRLs, portanto, muito próximo da transferência de tecnologia, e não financiamos suficientemente a investigação básica. Esse risco, a mim, preocupa mais, porque há, de facto, uma pressão muito grande para extrairmos valor económico da ciência, e essa pressão, se for levada demasiado longe, arrisca-se a comprometer um pouco a nossa capacidade para fazer essa investigação fundamental e, como dizem os ingleses, blue sky research, portanto, procurar descobrir novos resultados fora da linha normal de investigação. Uhum. Penso que aqui neste grupo todos concordaremos com esta importância do apoio à investigação fundamental e a importância da investigação fundamental para dar origem a mais conhecimento e, eventualmente, a novas aplicações. Não sei se alguém quer complementar o que o Arlindo disse, nesta questão dos dados. Se puder complementar, eu diria que esse risco não é algo do futuro, é algo que nós vemos na ciência acontecer, mas de facto não penso que tenha uma importância por aí além. O que é que eu quero dizer com isto? Quando começamos a ter, por exemplo, na área da biologia, os dados ómicos disponíveis, começou de facto a haver grupos e a haver projetos nos quais não havia uma hipótese concreta e em que se geravam dados sem haver uma lógica e um pensamento subjacente. Depois, o que daí vem dificilmente é publicável ou tem impacto e, portanto, aí a própria autorregulação da ciência tem acabado por funcionar. Portanto, eu penso até que quando começaram a surgir as tecnologias, no caso da biologia, que permitiram gerar esses dados, até houve um maior boom disso do que propriamente agora, em que as pessoas já têm um bocadinho mais de atenção na forma como geram os dados.
estou num assunto relacionado, também preocupada com a questão do reaproveitamento dos dados. Isso daria para estarmos aqui a tarde toda certamente a falar. Como é que nós ajudamos a que os dados possam ser reutilizados pelos investigadores e, portanto, e aí poupamos recursos, não só recursos algerais, mas também para fazer uma pré-análise de determinado tipo de dados. E isso tem acontecido, mas não tem acontecido seguramente ao nível que nós desejaríamos. Sim, obrigada, Isabel. Sim. Posso só acrescentar uma coisa, Ana? Sim, claro. Eu acho que a Isabel falou num ponto crucial, que não apenas para a ciência, mas naturalmente para a ciência, que é o do reuse, do reaproveitamento dos dados, mas normalmente aparece logo um outro ponto que é a partilha, não é? A partilha de dados e a interoperabilidade entre dados recolhidos. Naturalmente, antes disso, há a qualidade dos dados recolhidos e a sua proteção. A cibersegurança também é uma questão que nos preocupa muito, muito aqui na União Europeia, mas essa interoperabilidade entre os dados, sobretudo quando se trata de dados em grande quantidade que têm que ser interoperáveis entre os vários sistemas de informação, é também uma questão muito interessante, mas naturalmente, como a Isabel disse muito bem, ficaríamos aqui a discutir sobre ela. Pela minha parte, tenho sempre muito gosto em discutir com vocês, fico já com todas as referências, porque muitas vezes aqui, eu estou aqui também no STOA, no Comitê da Ciência e Tecnologia do Parlamento, e muitas vezes nós precisamos de confrontar aquilo que estamos a pensar com os cientistas que estão no terreno, a perguntar se é assim ou se não é. Mas, digamos assim, como ex-cientista, o desafio que me ficou daqui principal não é para mim, é para vocês. É como é que se misturam estas competências e como é que elas se traduzem no desenho do nosso ensino e investigação. Essa ficou... Eu se calhar pegava mesmo neste comentário. Nós estamos a aproximar da hora em que teríamos que terminar esta conversa e, como já várias pessoas mencionaram, tínhamos como aqui tema... Como é que o financiamento pode incentivar? Exato. Como é que o financiamento pode criar os incentivos certos? Tínhamos aqui conversa para vários temas, mas eu ainda vos vou dar a palavra a todos. Queria pedir como desafio final que nós estamos aqui também a falar do futuro e de competências que são necessárias para um futuro melhor, como é que a ciência pode ajudar neste futuro melhor e como é que esta revolução digital pode ser um caminho para isso. Portanto, o que eu vos queria pedir é, pensando agora nos alunos que estão a começar as suas formações na área das ciências da vida e que vão ser os cientistas da amanhã, que mensagem é que vocês gostariam de deixar, e se calhar siga a mesma ordem que segui no princípio. Arlindo? Bom, a única mensagem que eu gostava de deixar, eu acho que esta é talvez a altura na história da humanidade em que é mais excitante viver e fazer ciência. É verdade que o século XX foi um século excepcionalmente rico em termos do avanço que tivemos do nosso conhecimento do mundo, mas há algumas áreas que, apesar de tudo, continuam com muito por descobrir. E seguramente que a biologia é uma dessas, não é? Pela intrínseca complexidade, enfim, foram sistemas que não foram desenhados por um engenheiro, não é? Bem organizados e fáceis de perceber. Um engenheiro teria desenhado a vida de maneira profundamente diferente, mas não foi assim que ocorreu. Foi um processo evolutivo. Há muitos mistérios por perceber e eu acho que o século XXI, não fui eu o primeiro a dizer isto, vai ser, entre muitas outras coisas, mas vai ser o século da biologia. E parte destes avanços que vamos ter no nosso conhecimento dos seres vivos vem justamente desta nossa capacidade para integrar os dados, a informação, toda a informação que existe e que é possível colecionar com as imensas maneiras que temos de instrumentar seres vivos, desde as células até organismos complexos. E, portanto, eu acho que é um século fascinante para ser cientista e é um século fascinante para ser biólogo. E, portanto, gostava só de deixar aqui o desafio aos jovens que eu espero que ainda estejam a ouvir. Eles não costumam, não sei se têm atenção concentrada para coisas tão longas, mas gostava só de deixar aqui que, de facto, aqueles de vocês que quiserem dedicar-se à biologia e aprender a usar os dados para fazer avançar o nosso conhecimento da biologia, acho que vão ter uma vida fascinante. Leonardo? Do meu ponto de vista, neste período histórico, a mensagem mais importante é: não sejam followers, não sejam pessoas que querem conhecer, estudar apenas aquelas que são reconhecidas como moda neste momento.
Insisto sobre um ponto, mas mais uma vez é só um exemplo. Nos anos 90, quando eu estudava, quem estudava redes neuronais multicamada, era assim que na altura era chamado deep learning, era considerado um teórico. Uma pessoa que estuda coisas que nunca vão ser utilizadas em prática. E hoje é praticamente o status quo em muitíssimas áreas. Então, mantenham uma mente aberta às novidades que a tecnologia oferece e desenvolvam o vosso espírito crítico e façam decidir a vocês o que é útil, promissor, interessante e o que não é. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Jorge? Eu acho que vou pegar exatamente nesse ponto, que era o que quer que façam, façam com o espírito crítico. E contrariamente ao que dizia o Arlindo, embora nós estejamos, pareça que o século XXI vai ser o século da biologia, eu acho que vai ser mais interessante do que isso, vai ser o século das organizações, dos sistemas dinâmicos que têm organizações complexas e de multilevel, que são um bocadinho o que os sistemas biológicos são assim, mas acho que agora temos instrumentos na mão para conseguir lidar com isso. Inclusive as redes sociais integradas na produção e na análise de ciência, que temos de alguma maneira de conseguir integrar isto tudo no que é conhecimento científico. Portanto, acho que há aí um desafio interessante e uma oportunidade. E também o que dizia o Leonardo, cuidado com as modas. O Leonardo há bocado estava a dizer que machine learning e deep learning, agora vamos conseguir olhar ao cancro. Ele estava a dizer isso, eu estava-me a lembrar da guerra contra o cancro que o Nixon começou nos Estados Unidos com muito financiamento, baseado numa descoberta científica que eram os retrovírus, e que havia a convicção de que o cancro era causado por retrovírus. Isto fez o conceito de que sim, agora vamos finalmente ter o avanço para o cancro. É verdade que houve muito conhecimento que saiu interessante daí, muitas carreiras foram feitas nisso. Na realidade, a maneira como nós tratamos hoje em dia, ou lidamos com a SIDA, que transformou a SIDA, o HIV-SIDA, numa doença crónica e não numa doença fatal, depende da investigação que foi feita nessa altura. Portanto, o que é que eu estou a dizer com isto? Não tenham medo também de seguir as modas, mas essencialmente sejam críticos, que é para não acontecer aquilo que dizia o Sidney Brenner da ciência ómica que a Isabel estava a falar, que era o Sidney Brenner resumia como low input, high throughput, no output. Isso era baseado exatamente numa falsa promessa de soluções que na prática depois não aconteceram. É preciso ter cuidado com isso quando se está a escolher uma carreira, mas também com a confiança de que seja lá o que for que uma pessoa faça motivado e com um espírito crítico, o que quer que faça vai ser sempre interessante e dar bons resultados. Obrigada, Jorge. Isabel? Bem, a mim pediram-me para trazer aqui mais uma perspectiva do mercado e, portanto, é isso que eu vou tentar fazer, não tanto tentando convencer ninguém, não é essa a ideia, é falar em oportunidades. Nós em Portugal somos dos países da OCDE que têm mais graduados nas áreas das ciências naturais e das engenharias e do digital. São números interessantes e que vêm de uma transformação que ocorreu há uns, diria, 20 anos atrás, não sei exatamente há quanto, e no entanto continuamos a ter um número abaixo da média de graduados na área do digital, ou seja, dentro desta componente mais alargada. E, portanto, continuamos a ter um déficit de pessoas a trabalhar na área da digital, principalmente tendo em conta aquilo que se prevê que seja o crescimento nos próximos anos. E dentro da área do digital, as áreas multidisciplinares, e estamos aqui falamos bastante da área multidisciplinar que cruza o digital com as ciências da vida e da saúde, haverá certamente outras, mas estas áreas de multidisciplinares, áreas de fronteira, muitas delas prevê-se que de facto venham a crescer muito, e portanto só na área da biologia computacional as taxas de crescimento, não temos números muito concretos, mas estima-se que as taxas de crescimento do mercado de trabalho tenham crescido entre 9% a 12% anualmente, portanto são crescimentos muito
muito grandes. Portanto, Portugal não está fora disto, às vezes parece que estamos, mas não estamos, depois quando olhamos, na verdade não estamos muito mais dentro destes números e destas tendências do que se calhar à primeira vista pensamos, quando tentamos identificar quais são as empresas que fazem coisas nesta área, e depois às vezes temos alguma dificuldade em elencá-las, mas elas estão cá, os trabalhos nesta área estão dispersos por um conjunto grande de empresas, e portanto é uma oportunidade muito interessante. Certamente haverá outras, há muitas formações no país nestas áreas de fronteira, portanto o mote para esta conversa foi também o novo mestrado da Nova, mas há mestrados noutras universidades, portanto o novo mestrado da Nova que lançamos este ano é uma forma de pessoas das ciências da vida poderem ter uma formação multidisciplinar, interdisciplinar, com uma profundidade relevante, ou seja, não, como disse há pouco, e portanto apresentemos isto como uma oportunidade, mas corroborando também aquilo que os que falaram antes de mim disseram, com o qual eu concordo. Obrigada, Isabel. Maria Manuel? Muito obrigada, Ana, e muito obrigada a todas e a todos que estiveram aqui. Eu, para mim, adorei aqui estar com vocês. Bem, então eu também não vou ser muito original, porque eu vou pôr o espírito crítico e a cabeça aberta. Sejam bons no que fazem, é sempre bom nós sermos bons naquilo que fazemos, mas muito abertos a todos os outros, e não é só o digital, nem é só o conhecimento digital, abertos a outros conhecimentos. A universidade tem que ser mais aquilo que ela era antes, uma mistura de conhecimento entre a história, a filosofia, a psicologia, a biologia, a engenharia e, enfim, outras áreas. E sim, não sejam imediatos, o vosso trabalho é muito importante. Eu penso que seria bióloga agora, o vosso trabalho é muito importante, mas pode não ser para a vossa geração, pode ser para outras gerações que vocês nem estão a ver agora. Portanto, confiança no vosso trabalho, mas apesar disso um compromisso com as pessoas. A ciência existe para que o mundo seja melhor, para que a nossa qualidade de vida e a nossa vida em sociedade também sejam. Muito obrigada, muito obrigada. Fica aqui então o desafio para todos. Da minha parte e da parte do ITQB Nova, eu agradeço muito a todos os oradores a generosidade de estarem connosco hoje aqui, a ajudar-nos a perceber um bocadinho melhor como é que a ciência está a mudar por causa digital e como é que nós podemos tirar partido desta mudança. A todos os que nos estiveram a acompanhar do lado do ecrã, muito obrigada pelo vosso interesse e pela vossa participação. Da minha parte, mais uma vez, foi um gosto ter tido a oportunidade de explorar este tema. Espero que possamos continuar a aprofundá-lo numa outra ocasião. E até à próxima. Eu vou passar agora a sessão para o José Brito e a Patrícia Fernandes, que continuarão com o resto do Dia Aberto ITQB Nova. Obrigada.